Oi, crianças! Então, já concluídas as atividades de matemática, então vamos agora para as atividades de história, certo? Hoje nós vamos trabalhar o livro de atividades da página 72 à página 75, certo? Antes de eu explicar as atividades para vocês a serem realizadas, vamos falar um pouco sobre o conteúdo que trabalhamos, tá? Vamos fazer uma revisão aí para vocês então realizar as atividades, tá? Então, muito bem. Estamos trabalhando então os primeiros habitantes aí no território brasileiro, não é? Iniciamos então esse capítulo falando dessas pessoas que já habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus aqui. Essas pessoas eram os povos indígenas. Então o Brasil tinha várias etnias indígenas aí, cada um com as suas culturas, né, com as suas crenças, com o seu modo de vida, tá? Então a gente conheceu um pouquinho sobre os indígenas, né? Vimos que eles utilizavam também embarcações, como os portugueses, né? Mais simples no caso, né? Eram canoas aí que eles utilizavam para então navegar nos rios, para transportar então mercadorias, alimentos, né? Transporte de pessoas. Então essa era a função então das canoas aí que os indígenas utilizavam naquela época, né? Então conforme as aldeias iam crescendo, ia aumentando então o grupo de indígenas na região. Então, ia aumentando as etnias indígenas, tá? Então, eles sempre trocavam mercadorias, trocavam alimentos, eles ajudavam um ao outro nas tarefas, né? Tinha essa compatibilidade aí entre essas etnias indígenas, tá? E no decorrer, então, com o crescimento dessas etnias indígenas, começaram a haver conflitos entre eles. Por quê? Porque algumas comunidades que eram chefiadas aí por outros caciques, né, começaram a defender os seus territórios. Então, muita gente aí tentando chefiar um território só começou a gerar conflitos, né? Então, começaram a se afastar essas etnias, tá bom? Muito bem. Aqui na página 7 a gente viu lá algumas etnias que habitavam o Brasil na época então dos portugueses quando chegaram aqui. Eram várias etnias, né? Habitando então a região do Brasil, certo? Então, muito bem, continuando então com a nossa revisão, tá? Falamos um pouquinho sobre a etnia no Xingu, no estado do Mato Grosso, né? Que é do povo Cuiucuro, que habita então a região do Mato Grosso, ali no Xingu, né? Que eram organizadas em aldeias com cerca de 500 pessoas. Então, havia muitas pessoas habitando então em uma etnia só, né? Ancestrais então habitavam uma grande parte desse território amazônico, formando então um agrupamento de aldeias interligadas por estradas. Tá vendo? O que unia uma comunidade à outra? Eram essas estradas, além dos rios também, que facilitava muito o deslocamento de um grupo para outro, tá? De uma etnia para outra, tá? Há vestígios que indicam a existência de pontes para atravessar rios, campos para plantar mandioca, pés de pequi, ou seja, a gente entendeu que esses grupos indígenas, além da caça e da pesca, eles também plantavam, tinham suas próprias plantações, né? Principalmente a mandioca, porque da mandioca eles faziam produção da farinha, não é? Do biju, tá? E quem é que teve essa descoberta? Quem é que estudou então esses antepassados desses indígenas? Tem uma pessoinha aí que estuda muito sobre isso, que são os arqueólogos, tá? A função deles, então, é estudar esses sítios, esses lugares onde habitavam, então, esses povos indígenas há muito tempo atrás, através, então, do quê? De utensílios que eles usavam ali na época, de ferramentas, né, de caça, das ferramentas para trabalho. Então, o arqueólogo, ele investiga, através, então, desses materiais aí, como que era o rito de vida deles, como que era a cultura, tá? Então, o arqueólogo, a função dele é essa, tá? Muito bem. Falamos um pouquinho também sobre o uso da terra. Então, falando então que os grupos aí indígenas, eles utilizavam, além da caça e da pesca, utilizavam também a terra para plantações, tá? Eles plantavam então muito a questão do pequi, do coco, né? E a mandioca que nós falamos até agora. Tá bom? Tinha plantações também de milho, né? A gente viu aqui que o milho é originário então da América Central, onde atualmente se localiza na parte do México. Para os indígenas taionos, palavra que se refere ao milho significa sustento da vida. Olha que importante aí, bom lembrar sobre isso. Então o milho tinha esse significado, sustento da vida para esses grupos indígenas, tá? O beiju, então, que a gente falou que é produzido então através da mandioca, né?
eles faziam ali então a tapioca, que é um alimento aí muito tradicional nesses grupos indígenas, tá bom? Então a mandioca também é chamada de aipim, é um vegetal também muito adaptado, tá? E muito consumido por todos, tá certo? Muito bem, falamos então sobre os povos vindos do além-mar. Agora sim, falamos um pouquinho sobre os grupos indígenas, agora vamos falar com a chegada dos portugueses no território brasileiro. Povos vindos do além-mar. Ou seja, os portugueses com as suas embarcações, navegando então pelos oceanos aí, se depararam com terras desconhecidas, não é? Ao chegar aqui, se depararam então com povos que já habitavam a região, que eram os indígenas, se depararam com a floresta atlântica, né, uma mata muito densa naquela época, com florestas aí com árvores muito altas, se depararam também com a quantidade de água doce que ofereciam ali no território, não é? Então perceberam que poderia ser um país aí muito interessante para eles, né? Com essa quantidade de riquezas naturais que ofereciam na época, certo? Então vamos ficar aqui e vamos explorar esse território. Com a exploração, né? Enviaram cartas então ao rei de Portugal contando a ele sobre a sua descoberta e a oportunidade então de explorá-lo. Então começaram a explorar. Assim que chegaram, então, colocaram também guardas ali no litoral para poder impedir que outros navegantes que chegavam também ali dos oceanos aproveitassem da oportunidade também de explorar aquele território que até então os portugueses chegaram e dominaram ali. Então eles defenderam aí o território brasileiro para que outros navegantes não chegassem a explorar também. Muito bem, o que eles acharam de interessante? Principalmente a madeira, o pau-brasil. Né? Porque era muito interessante aí pela a característica da madeira, era muito próprio aí para construção então de embarcações, de navios, né? Construções de móveis. E perceberam também que o interior dessa madeira havia um pigmento vermelho muito interessante então para extrair esse pigmento para pintura, né? Para tingir roupas, porque o tom de vermelho é o que caracteriza a nobreza, é o tom, a cor que dá o símbolo aí da nobreza, né, de poder, de riqueza. Então o vermelho tem essa simbologia aí para os nobres, tá? Então, além de extrair a madeira, o pigmento do interior do pau-brasil, né, começaram a exportar então para a Europa, tá certo? Além disso, perceberam que a terra, por ser tão produtiva, né, pela quantidade de árvores, a quantidade de água doce no território, aproveitaram então para poder fazer as plantações da cana e a produção do açúcar, porque o açúcar também tinha muito valor ali na Europa. Então começaram a produzir a cana de açúcar ali através das plantações, né? E começaram a exportar o açúcar também para a Europa, certo? Muito bem. Para isso acontecer, essa exploração e exportação, qual a ajuda que eles tiveram ali? Ajuda forçada. Quem que os ajudou? Muito bem, os indígenas. Então, obrigaram aos índios a começar a trabalhar para eles, com o desmatamento, o corte da madeira, o transporte da madeira para as embarcações. Começaram a aproveitar dos índios nessa situação também de plantação, né? Colocaram eles para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Enfim, a vida dos indígenas mudaram muito, não é? O que aconteceu então? Esses índios, quando a gente comentou aí sobre o outro lado da moeda, as consequências que os indígenas sofreram com a questão da exploração no território brasileiro pelos portugueses, não é? Foram consequências aí muito sérias, porque muitos dos índios ficaram doentes, né? Pegaram a gripe, porque eles não tinham sistema de defesa aí no organismo para se proteger contra essas doenças. Então muitos deles ficaram doentes e muitos morreram. Muitos morreram pelo trabalho forçado, exaustivo, né? Porque eles trabalhavam aí muitas horas, né? Nas plantações e no desmatamento. Muitos índios com essa situação de trabalho forçado, escravo, fugiram então para lugares mais distantes, né? Onde os portugueses não conseguiriam achá-los, para poder fugir então dessa situação tão difícil qual eles passavam ali, tá? Então, quando a gente aprendeu aí sobre o outro lado da moeda, é sobre como esses indígenas sofreram com as consequências da exploração aí pelos portugueses, tá? Muito bem, então a gente aprendeu aí sobre a descoberta do Brasil, né, que aconteceu em 1500, tá? Data-se então 22 de abril.
Aprendemos um pouquinho sobre as culturas aí dos indígenas, né? Que eles usavam também as canoas, né? Como embarcações, né? Aprendemos também que a exploração aí da matéria-prima, tanto da madeira, do ouro, da prata, da produção agrícola, né, da cana-de-açúcar, é exportado então para a Europa, tá? Porque é onde se localiza Portugal, lá na Europa, certo? Então aprendemos um pouquinho aí sobre essas questões aí de exploração e descoberta então do Brasil, tá? Muito bem, as atividades de hoje é bem interessante. Páginas 72 e 73 são essas atividades aqui, ó, tá? Olha só, é um labirinto onde vocês vão ter que levar esse grupo de indígenas aqui da etnia Carajá até ele chegar na aldeia, tá? Para ele percorrer todo esse caminho, ele vai passar por algumas situações aqui. Então, durante o seu trajeto, quando você chegar em determinada situação, você vai relatar aqui, tá? Então, na atividade número 1, você vai primeiro percorrer o caminho até chegar na aldeia. A segunda alternativa aqui, ou seja, a segunda atividade, vocês vão depois escrever os elementos culturais dos Carajás que você encontrou durante o seu percurso até chegar na aldeia, tá? Por exemplo, você encontrou um peixe, então você vai colocar aqui que você encontrou então um peixe, tá? Você encontrou durante o seu percurso o milho, então você vai escrever aqui que você encontrou durante esse percurso, tá certo? Muito bem. A atividade da página 74 e 75 é um mapa. Aqui. É um mapa então dos continentes, tá? Aqui o continente americano, continente africano, continente europeu, tá vendo onde fica a Europa, tá? E o continente asiático, tá certo? Então aqui está o nosso continente americano, tá? Vocês vão localizar onde está o Brasil, tá certo? Aqui está a Europa e aqui está a África. Vocês lembram lá que depois dos indígenas, os portugueses começaram então a trazer africanos para trabalhar também de trabalho forçado aqui nas lavouras e plantações? Muito bem, então eles tiraram os negros, né, os africanos daqui, ó, tá? Então transportavam todo para o Brasil também para trabalho escravo forçado, certo? O que vocês vão fazer nessa atividade? Tá vendo essas figurinhas aqui? Vocês vão recortá-las, seguir as orientações que tá dizendo aqui, porque aqui que tá as orientações onde vocês vão colar cada figurinha dessa daqui, tá? Então, seguindo as orientações, vocês vão conseguir fazer essa atividade aqui, tá certo? Então, muito bem, as atividades de história de hoje, tá bom? Encontro vocês, então, na sala virtual para a gente comentar mais sobre o assunto, tá? E corrigir as atividades, tá certo? Então, até lá!